Ele só entregou o papel em branco e disse: "Me julgue por isso." O milionário iria rasgar até notar algo no verso e... uma frase escrita com lágrimas. "Se você lembrar de mim, diga meu nome." Ele leu em voz alta e desabou diante de todos. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. No coração do interior de Minas Gerais, na pequena cidade de Juicy no Tiradentes, Matheus Alvarenga sempre foi considerado diferente pelos moradores locais. Aos 28 anos, o jovem professor de literatura da escola municipal carregava consigo uma simplicidade que contrastava com a crescente obsessão por status que tomava conta até mesmo daquele recanto histórico do Brasil. Enquanto seus colegas professores sonhavam com carros novos e viagens internacionais, Matheus encontrava felicidade genuína nas rodas de violão na Praça Central e nas conversas profundas com seus alunos sobre os clássicos da literatura brasileira. Pequena casa de Matheus, herdada de seu avô Antônio, era um reflexo perfeito de sua personalidade. As paredes, decoradas com livros antigos e fotografias em preto e branco, contavam histórias de um tempo em que as relações humanas não eram mediadas por telas de celular. No quintal, um jardim simples com ervas medicinais e uma mangueira frondosa servia como sala de aula ao ar livre para jovens que, inspirados por seu jeito autêntico, buscavam sua orientação. "Sabe, Dona Zuleide, a verdadeira riqueza está nas pequenas coisas", comentou Matheus enquanto ajudava a idosa vizinha a carregar suas compras até em casa. É ver o sorriso de um aluno quando entende um poema difícil, é sentir o cheiro de terra molhada depois da chuva. A senhora sorriu, admirando a pureza do rapaz. "Você é igual seu avô, menino. Ele também acreditava que a vida não precisava ser complicada para ser boa." O que poucos sabiam era que Antônio Alvarenga, o avô de Matheus, havia sido um inventor renomado no Brasil dos anos 70. Suas inovações no campo da engenharia sustentável haviam revolucionado o tratamento de água em comunidades rurais, mas ele optou por uma vida simples em Tiradentes, longe dos holofotes. Antes de sua partida, ele confiou a Matheus seus últimos projetos: um sistema revolucionário de purificação de água usando apenas materiais naturais, algo que poderia transformar a realidade de milhões de brasileiros sem acesso à água potável. Naquela noite de junho, enquanto corrigia as redações de seus alunos à luz suave de um abajur antigo, Matheus foi surpreendido pelo toque estridente do telefone, algo raro, já que poucos o contatavam por esse meio. "Alô, Matheus. Alvarenga?" A voz do outro lado soava formal e distante. "Sim, sou eu. Aqui é Carolina Duarte, assistente executiva do Dr. Gustavo Siqueira, CEO da Siqueira Inovações. O senhor foi indicado para um evento exclusivo que realizaremos em São Paulo no próximo final de semana. O Dr. Siqueira tem grande interesse em conhecê-lo pessoalmente." Matheus franziu a testa, confuso. A Siqueira Inovações era uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, frequentemente mencionada em notícias sobre avanços tecnológicos e investimentos milionários. "Deve haver algum engano. Eu sou apenas um professor de literatura em Tiradentes. Por que o Dr. Siqueira teria interesse em me conhecer?" Um breve silêncio se fez na linha antes que Carolina respondesse com voz calma, porém firme. "Não há engano, Sr. Alvarenga. O Dr. Siqueira ficou intrigado com um artigo publicado na revista Tecnologia Sustentável sobre o trabalho do seu avô, Antônio Alvarenga. A matéria mencionava que o senhor herdou seus projetos inacabados." Matheus sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O artigo havia sido publicado há apenas 3 meses, uma pequena homenagem ao legado de seu avô, escrita por um antigo colega, de Antônio. Ele não imaginava que alguém como Gustavo Siqueira, conhecido por seu império tecnológico avaliado em bilhões, pudesse se interessar por aquilo.
O evento será uma gala beneficente em prol da preservação de recursos hídricos. Enviaremos um carro para buscá-lo em Tiradentes na sexta-feira. Todas as despesas de hospedagem e alimentação estão cobertas. O Dr. Siqueira acredita que sua presença pode ser extremamente valiosa. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Mateus se viu aceitando o convite. Ao desligar o telefone, uma mistura de curiosidade e apreensão tomou conta dele. São Paulo representava tudo o que ele sempre evitou: o ritmo frenético, a competição desenfreada, a valorização do ter em detrimento do ser. Na manhã seguinte, Mateus compartilhou a notícia com sua melhor amiga, Renata Campos, dona da única livraria da cidade. Você vai mesmo, Mateus? Você sempre criticou esse mundo de eventos de luxo e gente rica se exibindo, questionou Renata enquanto organizava os livros recém-chegados. Estou fazendo isso pelo vô Antônio, respondeu, passando os dedos pela lombada de um exemplar de Grande Sertão Veredas, seu livro favorito. Se existe uma chance de que o trabalho dele possa ajudar mais pessoas, não posso simplesmente ignorar. Renata o observou com um olhar preocupado. Só tome cuidado para não se perder lá, Mateus. Aquele mundo tem um jeito de mudar as pessoas. Nos dias que se seguiram, Mateus se viu dividido entre a excitação e o receio. Pela primeira vez em anos, revirou o baú onde guardava os projetos de seu avô. Desenhos técnicos meticulosos, anotações detalhadas e protótipos em miniatura. Tudo ali revelava o brilhantismo de Antônio Alvarenga, um homem que poderia ter se tornado extremamente rico, mas que escolheu a simplicidade e o bem comum. Na quinta-feira à noite, enquanto arrumava sua única mala com as poucas roupas formais que possuía, Mateus fez uma promessa a si mesmo diante do retrato de seu avô na parede da sala. Não vou me deixar seduzir por aquele mundo, vô. Vou lembrar do que o senhor sempre dizia: a verdadeira riqueza está na simplicidade. Na sexta-feira, pontualmente às 10 horas da manhã, um carro preto lustroso com vidros escuros estacionou em frente à sua casa simples, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. O motorista, vestido formalmente, abriu a porta para Mateus, que entrou com sua pequena mala e uma pasta contendo alguns dos projetos de seu avô. Enquanto o veículo luxuoso deixava para trás as ruas de paralelepípedos de Tiradentes, Mateus olhou pela janela para as montanhas que emolduravam sua cidade. Uma sensação estranha o invadiu, como se estivesse prestes a embarcar em uma jornada que mudaria completamente o curso de sua vida. A Avenida Paulista pulsava com sua habitual energia frenética, quando o carro que transportava Mateus finalmente chegou ao Hotel Magnólia, um dos mais luxuosos de São Paulo. O saguão reluzente, com seus lustres de cristal e mármore italiano, parecia saído de outro planeta para alguém acostumado à simplicidade de Tiradentes. Recepcionistas de sorrisos ensaiados o conduziram a uma suíte no 20º andar, cujo tamanho superava facilmente toda a casa onde morava em Minas. O evento será às 20 horas no salão principal. Qualquer coisa que precise, é só chamar a recepção, informou a funcionária antes de se retirar, deixando Mateus sozinho com seus pensamentos e uma vista panorâmica da maior metrópole da América Latina. Do alto, São Paulo parecia um organismo vivo, com suas veias de asfalto pulsando ao ritmo de milhões de vidas apressadas. Mateus sentiu uma pontada de desconforto ao pensar nas roupas simples que trouxera para um evento que claramente exigia muito mais sofisticação. Como se lesse seus pensamentos, o telefone do quarto tocou. Senhor Alvarenga, a pedido do doutor Siqueira, um alfaiate estará chegando em sua suíte em 15 minutos para providenciar vestimenta adequada para o evento desta noite, informou a voz educada do concierge. Antes que pudesse protestar, o alfaiate já batia à porta, acompanhado de 2 assistentes carregando tecidos finos e equipamentos de medição. Em menos de 2 horas, Mateus se viu vestido com um terno italiano, feito sob medida, que provavelmente custava mais que seu salário anual como professor. Fico desconfortável com tanto, começou Mateus, olhando-se no espelho. O doutor Siqueira insistiu, senhor.
Ele valoriza muito a presença de seus convidados especiais, respondeu o alfaiate, ajustando os últimos detalhes. Às 19h45, Mateus desceu ao salão principal, sentindo-se como um impostor em suas novas vestes. O ambiente já fervilhava com a elite econômica e intelectual do país. Executivos de multinacionais, celebridades, políticos, todos exibindo sorrisos branqueados e joias que cintilavam sob a luz ambiente cuidadosamente projetada para destacar cada detalhe de riqueza. «Champanhe, senhor?» ofereceu um garçom, com uma bandeja de taças borbulhantes. «Não, bem obrigado. Tem água?» pediu Mateus, recebendo um olhar brevemente surpreso antes que o funcionário assentisse e se afastasse para atender seu pedido. Foi nesse momento que Mateus o viu pela primeira vez. Gustavo Siqueira, 42 anos, era exatamente como aparecia nas revistas de negócios e programas de televisão. Alto, de presença marcante, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar de sabedoria prematura. Ao contrário dos outros presentes, que pareciam competir por atenção, Gustavo observava a sala com uma expressão analítica, quase desinteressada, como se avaliasse cada interação não pelo seu valor social, mas por algum critério particular e misterioso. O empresário percorria o salão cumprimentando convidados com a eficiência de quem sabe exatamente quanto tempo dedicar a cada pessoa. Quando seus olhos encontraram os de Mateus, algo mudou em sua expressão. Um lampejo de genuíno interesse substituiu a polidez automática. «Você deve ser Mateus Alvarenga», disse Gustavo, aproximando-se com passos decididos e estendendo a mão. «Sua presença aqui é uma das que mais aguardei». O aperto de mão firme contrastava com o sorriso quase imperceptível nos lábios do empresário. De perto, Mateus pôde notar pequenas rugas de expressão que as fotos de revista habilmente escondiam, marcas de preocupação que humanizavam aquela figura quase mítica do empreendedorismo brasileiro. «Dr. Siqueira, agradeço o convite. Embora ainda não entenda completamente por que estou aqui», respondeu Mateus, com a franqueza que lhe era característica. Gustavo deu uma risada breve, o tipo de som que sugeria que raramente era surpreendido. Direto ao ponto. Isso é refrescante. A maioria das pessoas nesta sala gastaria 20 minutos em elogios vazios antes de fazer essa pergunta. Antes que pudesse elaborar, foram interrompidos por um grupo de executivos ansiosos por alguns minutos da atenção do bilionário. Gustavo os atendeu com cortesia profissional, mas lançou a Mateus um olhar que claramente dizia: nossa conversa não terminou. Durante a hora seguinte, Mateus circulou pelo salão, observando mais do que participando. As conversas ao seu redor giravam em torno de investimentos, fusões corporativas e viagens a destinos exclusivos. Ocasionalmente, alguém lhe perguntava sobre sua ocupação, reagindo com um desconcertante "que interessante" quando ele mencionava ser professor em uma pequena cidade histórica. A falta de sinceridade era quase palpável. Por volta das 21 horas, os convidados foram direcionados a mesas numeradas para o jantar formal. Mateus descobriu, não sem surpresa, que estava sentado à mesa principal, ao lado do próprio Gustavo Siqueira. O menu, impresso em papel artesanal com letras douradas, listava pratos cujos nomes ele mal conseguia pronunciar. Não se preocupe com os talheres. Comece de fora para dentro, murmurou Gustavo, notando seu desconforto. A etiqueta é apenas outro código para manter alguns dentro e outros fora. Não significa nada. Havia algo na maneira como o empresário disse isso, uma nota de cansaço, talvez até de desdém, que intrigou Mateus. Para alguém que representava o ápice do sucesso material, Gustavo parecia estranhamente desconectado do espetáculo de ostentação que ele mesmo havia orquestrado. Após o jantar, quando a sobremesa estava sendo servida, assistentes distribuíram pequenos envelopes de papel reciclado de alta qualidade a todos os convidados. Senhoras e senhores, anunciou Gustavo, levantando-se de sua cadeira com uma taça de água na mão. A Siqueira Inovações completou recentemente 2 décadas de existência. Nestes 20 anos,
transformamos o panorama tecnológico do Brasil e expandimos nossa presença para 4 continentes. Mas números e conquistas comerciais só contam uma parte da história. Um silêncio respeitoso tomou conta do salão, enquanto o bilionário fazia uma pausa dramática. O que realmente define uma vida? O que realmente importa quando olhamos para trás? Dentro desses envelopes, vocês encontrarão uma simples folha em branco. Peço que escrevam anonimamente o que consideram ser sua maior aspiração. Não o próximo cargo, a próxima aquisição, mas o verdadeiro sonho que mantém sua chama interior acesa. Murmúrios percorreram o salão, enquanto os convidados abriam seus envelopes. Mateus observou as expressões ao redor. Alguns pareciam genuinamente reflexivos, outros visivelmente desconfortáveis com a proposta. "Por que fazer isso?" perguntou Mateus discretamente a Gustavo. O empresário manteve os olhos fixos na multidão. "Porque estou cansado de superficialidades. Quero ver além das máscaras, mesmo que por um breve momento." Mateus abriu seu envelope e fitou a folha, em branco. Enquanto os outros convidados escreviam freneticamente, ele permaneceu imóvel contemplando o papel vazio. Algo na proposta lhe parecia contraditório. Como poderia uma aspiração genuína surgir em um ambiente tão artificial? Depois de alguns minutos, assistentes passaram recolhendo os envelopes. Quando chegaram a Mateus, ele entregou o seu, sem ter escrito uma única palavra. No verso da folha, quase imperceptível, havia apenas escrito a frase que seu avô repetia como um mantra: "A verdadeira riqueza está na simplicidade." O resto da noite transcorreu entre apresentações elaboradas sobre projetos filantrópicos da Siqueira Inovações e performances de músicos renomados. Por volta da meia-noite, quando o evento começava a se dispersar, Gustavo aproximou-se novamente de Mateus. "Gostaria de conversar com você com mais calma. Poderia me encontrar no terraço em 15 minutos?" Sem esperar resposta, o empresário se afastou para despedir-se de outros convidados importantes. Mateus consultou seu relógio, sentindo uma mistura de curiosidade e ceticismo. O que um dos homens mais poderosos do Brasil poderia querer com um simples professor do interior? 15 minutos depois, ele subiu ao terraço do hotel. Um jardim suspenso com vista para a cidade iluminada. Gustavo estava sozinho, contemplando o horizonte infinito de prédios e luzes, com as mãos nos bolsos e uma expressão pensativa, que raramente exibia em público. O terraço do Hotel Magnólia oferecia uma das vistas mais impressionantes de São Paulo. A cidade, geralmente caótica e barulhenta durante o dia, apresentava uma beleza quase mística à noite, com seus milhares de luzes criando constelações artificiais que rivalizavam com o céu estrelado acima. Mateus respirou fundo, sentindo o contraste entre o ar-condicionado do salão e a brisa noturna que agora acariciava seu rosto. Gustavo permanecia de costas, olhando para o horizonte, aparentemente alheio à chegada de Mateus. Por alguns instantes, o professor apenas observou a silhueta do empresário contra o panorama da metrópole. Havia algo vulnerável naquela postura que as revistas de negócios jamais capturariam. "Bela vista", comentou Mateus, quebrando o silêncio. Gustavo virou-se, lentamente. Sem o sorriso calculado que mantinha durante eventos sociais, seu rosto revelava um cansaço profundo que nenhuma fortuna parecia capaz de aliviar. "Sabia que passei mais de 300 noites em hotéis no ano passado?" respondeu Gustavo, gesticulando. "Só era a cidade abaixo. Vejo panoramas como este no mundo todo, mas raramente os enxergo de verdade." Ele indicou uma mesa discreta no canto do terraço, onde 2 cadeiras confortáveis e uma garrafa de água os aguardavam. Sentaram-se, e por um momento o silêncio voltou a reinar. Não um silêncio desconfortável, mas contemplativo. "Você não escreveu nada no formulário", disse finalmente Gustavo, retirando do bolso interno do paletó o envelope que Mateus havia entregado horas antes. O professor ajeitou-se na cadeira, surpreso por seu gesto ter sido notado. "Achei que eram anônimos." Um sorriso genuíno, talvez o primeiro da noite, surgiu nos lábios do empresário. "A maioria era, mas eu pedi
que marcassem o seu de forma discreta. Por quê? Curiosidade, queria ver o que o neto de Antônio Alvarenga escreveria. E você não escreveu nada, exceto por esta frase no verso. Gustavo virou o papel revelando as palavras escritas por Mateus. A verdadeira riqueza está na simplicidade. Seu avô dizia isso, não é? Mateus assentiu, intrigado. Como? Sabe disso? Gustavo recostou-se na cadeira, seus olhos fixos em algum ponto distante além do horizonte da cidade. Conheci seu avô Mateus. Brevemente, mas o suficiente para que ele deixasse uma impressão duradoura em mim. A revelação atingiu Mateus como um raio. Em todos os anos ouvindo histórias sobre seu avô, jamais houve menção a um encontro com Gustavo Siqueira. Isso foi quanto tempo atrás? 15 anos. Eu estava começando a expandir minha empresa para além do setor de software. Procurava inovações que pudessem realmente fazer diferença, não apenas gerar lucro. Gustavo fez uma pausa, servindo água para ambos. Seu avô foi recomendado por um professor da USP. Na época, ele já estava recluso em Tiradentes, relutante em receber visitantes, especialmente empresários como eu. Mateus podia imaginar a cena, seu avô, com sua barba branca e óculos de leitura, recebendo com desconfiança o jovem empreendedor em sua varanda simples. Ele me mostrou alguns de seus projetos sobre purificação de água, continuou Gustavo. Tecnologia revolucionária, anos à frente de seu tempo, e ainda assim fundamentada em princípios tão simples que poderiam ser implementados nas comunidades mais remotas. Ofereci financiamento, recursos, uma equipe inteira para desenvolver aquelas ideias. E ele recusou, concluiu Mateus, conhecendo bem o temperamento de seu avô. Gustavo assentiu, um lampejo de admiração brilhando em seus olhos. Categoricamente, disse que o mundo já tinha tecnologia suficiente para resolver seus problemas, mas faltava humanidade para implementá-la corretamente. Chamou-me de garoto ambicioso com lentes embaçadas pela ganância. Uma risada sincera escapou de Mateus. Isso soa exatamente como ele. Na época fiquei furioso, admitiu Gustavo. Como alguém poderia recusar uma oportunidade daquelas? Eu estava oferecendo uma plataforma global para suas ideias. Mas antes de partir, ele me entregou um livro antigo e disse algo que nunca esqueci. A verdadeira riqueza está na simplicidade, jovem. Um dia, quando suas contas bancárias não preencherem mais o vazio, você entenderá. O empresário retirou de seu bolso um pequeno livro de capa desgastada, um exemplar antigo de Walden, de Henry David Thoreau. Carreguei isso comigo, por 15 anos mesmo sem entender completamente a mensagem. Até recentemente. Mateus observou o livro com emoção contida. Conhecia aquele exemplar específico. Tinha sido um dos favoritos de seu avô, com anotações nas margens feitas à mão ao longo de décadas. O que mudou? Perguntou Mateus, genuinamente curioso. Gustavo inspirou profundamente, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo guardado por muito tempo. Tudo o que construí, Mateus. A Siqueira Inovações, os prêmios, a fortuna. Parecia que, quanto mais eu conquistava, mais vazio me sentia. Tenho casas em 5 países que mal visito. Relacionamentos que não passam de transações estratégicas. Há meses venho reavaliando tudo. Ele fez uma pausa, bebendo um gole de água antes de continuar. Quando vi aquele artigo sobre os projetos inacabados de seu avô, algo despertou. Em mim, uma espécie de clareza. Talvez agora, com tudo o que aprendi e construí, eu pudesse entender o que ele estava tentando me mostrar. E talvez você, carregando seu legado, pudesse me ajudar a redescobrir algo que perdi no caminho. Vulnerabilidade na voz de Gustavo era palpável. Ali, longe dos holofotes e das câmeras, não estava o magnata implacável retratado pela mídia, mas um homem confrontando o vazio que o sucesso material não conseguira preencher. Os projetos do meu avô nunca foram apenas sobre tecnologia, explicou Mateus. Eram sobre autonomia, sobre devolver às pessoas o controle sobre recursos essenciais. Ele acreditava que verdadeiras soluções deveriam ser acessíveis a todos, não apenas aos privilegiados. Gustavo ouvia atentamente, absorvendo cada palavra,
como se fossem gotas preciosas em um deserto árido. Você trouxe algum desses projetos com você? Mateus hesitou por um momento, sentindo o peso da responsabilidade. Trouxe alguns desenhos e anotações. Não são completos, mas como ideias. Em desenvolvimento que meu avô não teve tempo de finalizar. Gostaria de vê-los, se você permitir, pediu Gustavo com um respeito que contrastava com sua habitual postura de comando. Após um breve momento de reflexão, Mateus assentiu. Estão no meu quarto. Posso buscá-los agora. Enquanto Mateus se afastava em direção aos elevadores, Gustavo permaneceu no terraço, contemplando novamente a cidade. Aquela conversa havia confirmado o que ele já suspeitava. Sua busca por algo além do sucesso material o havia levado ao lugar certo. 15 minutos depois, Mateus retornou com uma pasta de couro desgastada. Os dois homens se debruçaram sobre os desenhos espalhados na mesa, iluminados apenas pela luz suave do terraço e pelo brilho distante da cidade abaixo. Este é o mais promissor, explicou Mateus, apontando para um esquema detalhado de um sistema de filtragem. Um purificador de água que utiliza apenas materiais localmente disponíveis. Areia, carvão, certas plantas nativas. Meu avô acreditava que poderia torná-lo ainda mais eficiente com algumas modificações na estrutura. Gustavo estudava os desenhos com crescente fascinação. Isso é brilhante em sua simplicidade. Poderia ser implementado em qualquer lugar, sem depender de infraestrutura complexa ou manutenção especializada. Exatamente. E essa foi apenas a última de suas ideias. Há outros projetos voltados para a energia solar simplificada, compostagem, urbana, sistemas de irrigação por gravidade. A excitação no rosto de Gustavo era visível. Não a ambição calculista de quem vislumbra lucros, mas o entusiasmo genuíno de alguém reconectado com um propósito maior. Mateus, acho que nosso encontro não foi coincidência. Venho questionando o rumo da minha empresa, buscando um novo direcionamento que vá além do lucro pelo lucro. O legado do seu avô pode ser exatamente o que estou procurando. O professor observou o empresário com cautela. Qual seria sua intenção com esses projetos? Transformá-los em realidade, não como produtos premium para quem pode pagar, mas como soluções acessíveis para quem realmente precisa. A Siqueira Inovações tem recursos, infraestrutura, canais de distribuição global. Poderíamos levar essas ideias a comunidades em todo o Brasil, talvez até além. A proposta era tentadora, mas Mateus ainda se sentia dividido. Meu avô sempre desconfiou de grandes corporações. Ele acreditava que nas mãos erradas, até as melhores ideias poderiam ser corrompidas. Gustavo assentiu, compreensivo, e ele estava certo. Mas e se pudéssemos fazer diferente? E se usássemos o poder corporativo para impulsionar mudanças significativas, em vez de apenas acumular mais? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons distantes da cidade. Mateus percebeu que estava diante de uma encruzilhada, não apenas para os projetos de seu avô, mas para sua própria vida. A decisão que tomasse ali, naquele terraço sob as estrelas de São Paulo, poderia mudar tudo. Os primeiros raios de sol encontraram Mateus sentado à beira da cama de seu quarto de hotel, contemplando a cidade que despertava. Não havia dormido mais que 3 horas após a longa conversa com Gustavo no terraço. Sua mente fervilhava com possibilidades e dúvidas. A proposta do empresário ecoava em seus pensamentos. Transformar os projetos inacabados de seu avô em realidade. Usar a estrutura e o alcance da Siqueira Inovações para levar água limpa a comunidades carentes por todo o Brasil. O celular vibrou ao seu lado. Uma mensagem de Renata de Tiradentes. E aí sobreviveu ao mundo dos tubarões? Conta tudo. Mateus sorriu pensando em como explicar à amiga os acontecimentos da noite anterior. Como descrever aquele Gustavo Siqueira vulnerável e reflexivo, tão distante da imagem pública do empresário implacável? Antes que pudesse responder, o telefone do quarto tocou. Bom dia, senhor Alvarenga. O doutor Siqueira gostaria de saber se o senhor poderia encontrá-lo para um café da manhã em sua cobertura particular em meia hora, informou a recepcionista. Mateus hesitou por um instante. Diga a ele que estarei lá.
30 minutos depois, o elevador privativo o levou diretamente à cobertura duplex que ocupava os 2 últimos andares do hotel. Um mordomo o conduziu através de uma sala de estar espaçosa até um terraço ensolarado, onde Gustavo, vestindo roupas casuais, jeans e uma camisa simples de algodão, parecia muito mais jovem e acessível que na noite anterior. Mateus, bom dia. Espero que tenha conseguido descansar um pouco, cumprimentou o empresário, indicando a mesa posta com frutas frescas, pães artesanais e café recém-preparado. Honestamente, quase não dormi, admitiu Mateus, aceitando a xícara de café que lhe foi oferecida. Fiquei pensando em tudo o que conversamos. Gustavo assentiu compreensivo. Eu também. Na verdade, passei boa parte da madrugada pesquisando sobre sistemas de purificação de água e revisando os projetos do seu avô. Ele abriu um laptop ao lado da mesa, mostrando simulações preliminares baseadas nos desenhos de Antônio Alvarenga. Já temos uma equipe de engenheiros ambientais analisando a viabilidade técnica. As primeiras impressões são extremamente promissoras. A rapidez com que Gustavo havia mobilizado recursos surpreendeu Mateus. Você não perde tempo. Quando algo realmente importa, não há razão para esperar, respondeu o empresário, seus olhos brilhando com uma energia renovada. Venha, quero te mostrar algo depois do café. Após a refeição, Gustavo conduziu Mateus até um escritório adjacente, onde um mapa digital do Brasil ocupava uma parede inteira. Pontos vermelhos pulsavam em diversas regiões do país. Cada um desses pontos representa uma comunidade com acesso precário ou inexistente à água potável, explicou Gustavo. Mais de 35 milhões de brasileiros vivem nessas condições. Pense no impacto que poderíamos ter com o sistema do seu avô. Mateus observou o mapa, absorvendo a dimensão do problema. Em Tiradentes, conhecia de perto algumas dessas realidades, mas ver o panorama nacional era impactante. O que exatamente você está propondo, Gustavo? O empresário respirou fundo antes de responder. Quero criar uma nova divisão na Siqueira. Inovações, focada exclusivamente em tecnologias sociais acessíveis. O sistema de purificação seria apenas o começo. Poderíamos desenvolver toda uma linha de soluções baseadas nos princípios do seu avô: simplicidade, acessibilidade, autonomia. Qual seria meu papel nisso tudo? Gostaria que você liderasse essa divisão, Mateus. Ninguém entende melhor a filosofia por trás desses projetos. Você seria o guardião da visão original, garantindo que não nos desviemos do propósito principal. A proposta era tão inesperada que Mateus quase engasgou com o café. Liderar uma divisão? Gustavo, sou professor de literatura. Não entendo nada de negócios corporativos. Gustavo sorriu. Exatamente por isso. Não quero mais um executivo pensando em margens de lucro e ROI. Quero alguém que mantenha o foco no impacto real, na transformação social. A parte técnica e comercial terá especialistas para cuidar. Seu papel seria manter a alma do projeto intacta. Mateus levantou-se, caminhando até a janela para ganhar algum espaço e organizar seus pensamentos. São Paulo se estendia abaixo, imponente e desigual. Arranha-céus de vidro refletindo o sol da manhã a poucos quilômetros de favelas densamente povoadas. Teria que deixar minha vida em Tiradentes. Meus alunos, minha casa. Inicialmente, sim, concordou Gustavo. Mas pense no alcance que suas ideias teriam. Você afeta diretamente algumas dezenas de jovens como professor. Com este projeto poderíamos impactar milhões. O argumento era persuasivo, mas Mateus ainda sentia resistência. E quanto ao controle dos projetos? Quem teria a palavra final sobre como eles seriam implementados? Você teria autonomia, criativa total, garantiu Gustavo. Estou disposto a assinar um contrato que garanta isso legalmente. Mais ainda, proponho que uma porcentagem dos lucros seja direcionada para um fundo social administrado por você, para financiar projetos comunitários independentes. A sinceridade nos olhos de Gustavo era palpável. O empresário estendeu a mão, selando a proposta. Parceria igualitária. Mateus, não estou comprando suas ideias. Estou propondo unirmos forças por um objetivo maior. Após um momento de hesitação,
Mateus apertou a mão estendida. Vou precisar de algum tempo para organizar tudo em Tiradentes. Claro. Tome o tempo necessário. Enquanto isso, começaremos os preparativos aqui. Gustavo parecia genuinamente entusiasmado. Há algo mais que gostaria de te mostrar. Ele conduziu Mateus até outro elevador que os levou ao subsolo do hotel. Ali, surpreendentemente, encontraram um espaço amplo transformado em laboratório, improvisado, onde engenheiros e técnicos já trabalhavam em protótipos baseados nos desenhos de Antônio. Começamos a montagem na madrugada, explicou Gustavo, visivelmente orgulhoso. Estes são alguns dos melhores especialistas em recursos hídricos do país. Uma engenheira de cabelos grisalhos se aproximou, apresentando-se como doutora Cláudia Mendonça. Senhor Alvarenga, é uma honra trabalhar com os projetos de seu avô. Estudei seus artigos na faculdade. Ele era décadas à frente de seu tempo. Mateus observou emocionado como os desenhos que guardara por anos agora ganhavam forma tridimensional. Um protótipo em particular chamou sua atenção. Uma estrutura cilíndrica com camadas visíveis de diferentes materiais filtrantes. Este é baseado no design principal, explicou a doutora Cláudia. Fizemos algumas adaptações para maximizar a eficiência, mas mantivemos o princípio básico de usar apenas materiais localmente disponíveis. Quanto tempo até termos um modelo funcional? Perguntou Gustavo. Se tudo correr bem, podemos ter testes preliminares em uma semana. Para implementação em campo, talvez um mês. A rapidez do processo impressionou Mateus. Em apenas algumas horas, o projeto que seu avô nunca viu realizado já estava ganhando vida. Precisamos de um nome para a iniciativa, comentou Gustavo enquanto retornavam ao elevador. Algo que capture a essência do que estamos tentando fazer. Mateus pensou por um momento. Que tal o projeto nascente? Representa tanto a água que queremos tornar acessível, quanto o renascimento das ideias do meu avô. O sorriso de Gustavo revelou aprovação imediata. Perfeito, simples e significativo. Ao voltarem à cobertura, encontraram Carolina, a assistente executiva de Gustavo, aguardando com várias pastas e um tablet. Doutor Siqueira, temos a reunião com os investidores em 1 hora, lembrou ela. E a imprensa já está perguntando sobre os rumores de uma nova iniciativa da empresa. Mateus, você se importaria em participar do anúncio oficial? Perguntou Gustavo. Seria significativo ter o neto de Antônio Alvarenga ao meu lado quando apresentarmos o projeto nascente. A ideia de enfrentar câmeras e jornalistas fez Mateus hesitar. Não sou bom com esse tipo de exposição, Gustavo. Apenas sua presença já comunicaria muito. Não precisa falar se não se sentir confortável. Após alguns segundos de reflexão, Mateus concordou. Era importante para ele garantir que a visão de seu avô fosse representada adequadamente desde o início. Nas horas seguintes, Mateus foi introduzido ao universo corporativo em um ritmo vertiginoso. Reuniões com investidores, consultas com a equipe jurídica para estruturar sua participação no projeto, sessões com designers que já trabalhavam na identidade visual do projeto nascente. A eficiência da máquina empresarial de Gustavo era impressionante, mas também um pouco assustadora para alguém acostumado ao ritmo tranquilo de Tiradentes. No final da tarde, em uma sala de conferências repleta de jornalistas, Gustavo Siqueira, com Mateus ao seu lado, anunciou oficialmente o projeto nascente. A maneira como o empresário falou sobre simplicidade, acessibilidade e impacto social parecia sincera, como se as palavras viessem não de um script corporativo, mas de uma convicção pessoal recém-descoberta. Este não é apenas mais um projeto da Siqueira Inovações, declarou Gustavo ao final. É o início de uma nova era para a nossa empresa. A partir de hoje, o sucesso não será medido apenas por números em balanços financeiros, mas pelo impacto real na vida das pessoas. Enquanto flashes disparavam e perguntas eram lançadas de todos os lados, Mateus observava Gustavo com uma mistura de admiração e cautela. Seria possível que um dos empresários mais pragmáticos do país
tivesse realmente encontrado um novo propósito? Ou aquilo tudo era apenas uma estratégia sofisticada de marketing corporativo? 3 meses se passaram desde o anúncio do projeto nascente. O outono chegava a São Paulo, pintando de tons dourados os poucos espaços verdes entre os edifícios de concreto. No 25º andar do recém-inaugurado Centro de Inovação Social da Siqueira Inovações, Matheus contemplava a cidade através das janelas de sua nova sala. A transição de professor em Tiradentes para diretor de um projeto milionário havia sido mais desafiadora do que imaginara. Seu apartamento em Pinheiros, embora espaçoso e elegante, ainda não se sentia como um lar. À noite, quando o silêncio era interrompido apenas pelo ruído distante do tráfego, sentia falta do canto dos pássaros que acordavam com o sol em sua antiga varanda. Um suave toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Diana Oliveira, uma jovem engenheira ambiental que se tornara sua principal aliada no desenvolvimento técnico do projeto. Os resultados do teste de campo em Guarulhos chegaram, anunciou ela, seus olhos brilhando de entusiasmo. Eficiência de purificação de 98,7% com materiais totalmente locais. Superamos todas as expectativas. Matheus sorriu, sentindo uma onda de satisfação genuína. Meu avô estaria orgulhoso. Quanto tempo até podermos implementar na comunidade inteira? Com a atual capacidade de produção, podemos cobrir toda a Vila Nova em 3 semanas. Já temos voluntários locais treinados para manutenção e operação. Esse era um dos princípios fundamentais que Matheus havia insistido desde o início. Cada sistema implementado deveria ser mantido pela própria comunidade, criando autonomia em vez de dependência. Excelente. E a documentação para a replicação em outras regiões? Diana entregou um tablet com um manual digital detalhado. Terminamos ontem. Instruções passo a passo com ilustrações e vídeos. Qualquer pessoa com conhecimentos básicos consegue reproduzir o sistema. Matheus folheou o material, satisfeito. Com a simplicidade e clareza das instruções. Esta era outra de suas exigências. Todo o conhecimento desenvolvido pelo projeto deveria ser aberto e acessível. Gustavo já viu isso? A expressão de Diana mudou ligeiramente. Ainda não. Ele está em uma maratona de reuniões desde ontem. Algo sobre potenciais investidores internacionais interessados no projeto. A menção a investidores causou um leve desconforto em Matheus. Nas últimas semanas, percebera uma sutil mudança na abordagem de Gustavo. O que começara como uma iniciativa focada em impacto social parecia estar gradualmente absorvendo elementos mais comerciais. Obrigado, Diana. Vou falar com ele assim que possível. Quando a engenheira saiu, Matheus checou as mensagens em seu celular. Havia 3 de Renata, sua amiga de Tiradentes, todas com o mesmo tom preocupado. Você viu as notícias? Me liga quando puder. Intrigado, abriu o navegador e logo encontrou o motivo da preocupação. Um importante portal de notícias econômicas trazia uma manchete que fez seu estômago afundar. Siqueira Inovações negocia patente de sistema de purificação com multinacional americana. Acordo pode chegar a bilhões. O que mais o perturbou foi que esta era a primeira vez que ouvia sobre tal negociação. Gustavo havia prometido transparência total e decisões conjuntas sobre o direcionamento do projeto. Seu telefone tocou. Era o próprio Gustavo. Matheus, precisamos conversar, estou subindo. Minutos depois, o empresário entrou na sala, exibindo o entusiasmo característico dos últimos meses, mas com uma intensidade diferente nos olhos. Imagino que já tenha visto as notícias, começou. Gustavo sentando-se à frente de Matheus. Sim, e estou surpreso por saber disso pela imprensa e não por você. Gustavo suspirou. Foi uma indiscrição de alguém da equipe de negociação. Eu pretendia discutir isso com você hoje depois que os termos iniciais estivessem mais claros. Que negociação é essa exatamente? Perguntou Matheus, tentando manter a calma. A GreenTech International está interessada em licenciar nossa tecnologia para implementação em países da África e Ásia. Estamos falando de um alcance global, Matheus. Milhões de pessoas beneficiadas. Havia,
genuína empolgação na voz de Gustavo, mas Matheus sentia que algo não estava sendo dito. E qual seria o modelo de licenciamento? Porque, se não me engano, acordamos que a tecnologia seria de código aberto, acessível a qualquer comunidade ou organização interessada. O empresário ajustou-se na cadeira, um gesto que Matheus já aprendera a reconhecer como sinal de desconforto. É aí que precisamos ser pragmáticos. A GreenTech está disposta a investir bilhões para escalar a produção e distribuição, mas exige exclusividade em certos mercados. Exclusividade significa que comunidades vulneráveis teriam que pagar por uma tecnologia que foi desenvolvida justamente para ser acessível a todos, argumentou Matheus, sentindo a frustração crescer. Isso contradiz completamente o espírito do projeto. Não é tão simples assim, rebateu Gustavo. Com esse investimento, poderíamos acelerar o desenvolvimento de outras tecnologias sociais. Às vezes, é preciso fazer concessões estratégicas para alcançar um bem maior. A conversa continuou por mais de 1 hora, com posições cada vez mais polarizadas. Para Matheus era uma questão de princípios inegociáveis. Para Gustavo, uma oportunidade de expandir o impacto do projeto em escala global, mesmo que isso significasse alguns compromissos. Preciso que você entenda algo, Matheus, disse Gustavo finalmente, sua voz refletindo cansaço e frustração. Transformar o mundo empresarial de dentro para fora requer equilíbrio. Não podemos simplesmente ignorar a realidade do mercado. Eu preciso que você entenda que algumas coisas não deveriam estar à venda, respondeu Matheus, sentindo-se simultaneamente desapontado e determinado. Meu avô recusou ofertas como essa por uma razão. Quando Gustavo saiu, Matheus permaneceu, imóvel em sua cadeira, confrontando uma dura realidade. Talvez ele e o empresário nunca tivessem estado realmente na mesma página. O que Matheus via como uma missão de transformação social, Gustavo ainda enxergava através das lentes do capitalismo corporativo, mais humano talvez, mas ainda fundamentalmente orientado por métricas de crescimento e retorno. Naquela noite em seu apartamento, Matheus foi surpreendido por uma visita inesperada. Diana Oliveira apareceu em sua porta, visivelmente agitada. Desculpe aparecer sem avisar, disse ela, mas acho que você precisa saber o que está acontecendo nos bastidores. Diana revelou que a negociação com a GreenTech era apenas a ponta do iceberg. Um grupo de executivos seniores da Siqueira Inovações estava pressionando por uma reestruturação completa do projeto nascente, transformando-o em uma divisão comercial tradicional. Havia planos para criar versões premium dos sistemas de purificação, enquanto as versões básicas seriam distribuídas apenas como parte de iniciativas de responsabilidade social corporativa. A maioria da equipe técnica está revoltada, concluiu Diana. Entramos nesse projeto acreditando em sua visão, não em mais um esquema de marketing social. A revelação confirmou os piores temores de Matheus. O mundo corporativo estava tentando diluir e cooptar a essência do trabalho de seu avô. Após agradecer a Diana por sua honestidade, ele passou horas caminhando pelo apartamento, tentando encontrar um caminho a seguir. Perto da meia-noite, fez uma ligação para Renata em Tiradentes. Estou pensando em voltar, confessou ele após explicar a situação. E abandonar tudo que construiu lá? Perguntou ela surpresa. Não abandonar, Renata. Recomeçar nos meus próprios termos. Aprendi muito nesses meses. Tenho contatos, conhecimento técnico que não tinha antes. Talvez o erro tenha sido tentar mudar o sistema de dentro. A conversa com a amiga clareou suas ideias. Quando finalmente adormeceu, já havia tomado uma decisão. Na manhã seguinte, antes mesmo do nascer do sol, começou a escrever um plano, detalhado em seu notebook. Às 9h, solicitou uma reunião privada com Gustavo. O empresário o recebeu em sua sala panorâmica no último andar do edifício. Vim te apresentar minha decisão, anunciou Matheus, colocando uma pasta sobre a mesa. Estou deixando a Siqueira Inovações. A expressão de Gustavo oscilou entre surpresa e resignação. Entendo sua frustração com a negociação da GreenTech, mas estamos apenas começando a conversa. Podemos chegar a um meio termo.
Não se trata apenas dessa negociação, Gustavo. É uma questão de visões fundamentalmente diferentes. Você acredita que pode transformar o sistema corporativo de dentro, e respeito isso. Eu percebi que preciso seguir outro caminho. Matheus empurrou a pasta em direção ao empresário. Aqui dentro está minha proposta de desligamento. Abro mão de qualquer compensação financeira futura relacionada ao projeto nascente, com uma única condição: que a tecnologia básica de purificação seja liberada como conhecimento aberto, sem patentes ou restrições de uso para projetos comunitários e sem fins lucrativos. Gustavo examinou os documentos, seu rosto revelando uma mistura complexa de emoções. Você realmente acredita que pode fazer mais estando fora do que dentro? Não se trata de fazer mais ou menos, trata-se de fazer da maneira certa, respondeu Matheus. Vou voltar para Tiradentes e implementar os sistemas de purificação começando por lá, em pequena escala, trabalhando diretamente com as comunidades, sem intermediários, sem complicações corporativas. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Finalmente Gustavo se levantou e caminhou até a janela contemplando a cidade abaixo. Você me lembra seu avô mais do que imagina, disse ele, com uma nota de melancolia na voz. Quando nos conhecemos, eu esperava transformar sua visão, mas no final, foi você quem me fez questionar a minha. Virando-se, ele estendeu a mão. Aceito sua condição. A tecnologia básica será liberada como conhecimento aberto, e quero que saiba que, apesar de nossas diferenças, respeito profundamente sua integridade. O aperto de mão que se seguiu foi mais do que uma formalidade de negócios. Foi o reconhecimento mútuo de dois caminhos que, embora divergentes, haviam se cruzado de forma significativa. Isso não precisa ser um adeus definitivo, acrescentou Gustavo, surpreendendo Matheus. Talvez nossas abordagens diferentes possam se complementar de alguma forma no futuro. Ao deixar o edifício da Siqueira Inovações naquele dia, Matheus sentiu uma estranha mistura de libertação e melancolia. 3 meses em São Paulo haviam transformado sua perspectiva sobre muitas coisas. Retornaria a Tiradentes, não como o mesmo professor ingênuo que saíra de lá, mas como alguém com uma missão mais clara e as ferramentas para realizá-la. O retorno a Tiradentes foi como um mergulho em águas familiares após uma longa jornada, em mares turbulentos. Quando o ônibus interestadual cruzou a entrada da pequena cidade histórica, Matheus sentiu o peso dos últimos meses se dissipando gradualmente. As ruas de paralelepípedos, as casas coloniais coloridas, o ritmo cadenciado dos moradores, tudo parecia exatamente como antes, embora ele mesmo estivesse profundamente transformado. Renata o esperava na rodoviária com seu jipe antigo, sorriso amplo no rosto moreno emoldurado por cachos rebeldes. O filho pródigo retorna da metrópole, brincou ela, abraçando-o com força. Achei que São Paulo tivesse te engolido de vez. Quase conseguiu, respondeu Matheus, jogando sua mala na caçamba do veículo. Mas acho que meu sotaque mineiro é forte demais para ser diluído tão facilmente. No caminho para sua casa, Matheus observava a paisagem com olhos renovados. Cada detalhe, da igreja matriz ao velho coreto da praça, parecia mais vivo, mais significativo. Era como se a distância tivesse aguçado sua capacidade de apreciar a simplicidade que sempre valorizara. Sua casa está exatamente como você deixou, comentou Renata, enquanto subiam a ladeira que levava à residência de Matheus. Reguei suas plantas religiosamente, como prometi. Algumas até floresceram, acho que gostaram da minha companhia. Ao abrir a porta de sua casa, Matheus foi recebido pelo cheiro familiar de madeira antiga e livros. Por um momento, ficou imóvel no batente, absorvendo a sensação de retorno. As paredes de tom pastel, os móveis simples de madeira escura, as estantes repletas de livros. Cada elemento contava uma história de pertencimento que nenhum apartamento de luxo em São Paulo poderia oferecer. Bem-vindo de volta, sussurrou, para si mesmo colocando a mala no chão. Naquela noite, sentados na varanda sob um céu estrelado que a poluição luminosa de São Paulo jamais permitiria ver, Matheus compartilhou com Renata os detalhes de sua jornada.
A conexão inesperada com Gustavo, o entusiasmo inicial do projeto nascente, a gradual divergência de visões e, finalmente, sua decisão de retornar e seguir um caminho independente. Então, o que vai fazer agora? Perguntou Renata, servindo mais um pouco de vinho de jabuticaba em suas taças. Vai voltar a lecionar? Eventualmente sim, respondeu Mateus, contemplando o líquido rubi em sua taça. Mas antes quero implementar o sistema de purificação aqui em Tiradentes, começando pelas comunidades rurais que ainda sofrem com água contaminada. Trouxe comigo todos os conhecimentos técnicos que desenvolvemos em São Paulo. Renata observou com uma mistura de admiração e preocupação. E como vai financiar isso? A Secretaria Municipal não tem recursos nem para manter a biblioteca funcionando direito. Tenho algumas economias, e parte do acordo que fiz com o Gustavo incluía uma indenização razoável. Não é muito, mas o suficiente para começar em pequena escala. O que Mateus não mencionou foi a complexa tempestade emocional que ainda o atormentava. Apesar da decisão racional de deixar a Siqueira Inovações, algo em seu coração permanecia conectado a Gustavo. Durante aqueles meses intensos, trabalhando lado a lado por um objetivo comum, uma proximidade inesperada havia se desenvolvido entre eles, algo que transcendia a simples parceria profissional. Os dias seguintes foram dedicados a restabelecer suas conexões na cidade. Visitou antigos alunos, conversou com lideranças comunitárias, reorganizou sua casa. Em cada interação, compartilhava sua visão para um projeto comunitário de acesso à água limpa, plantando sementes que esperava ver florescer nos próximos meses. Numa terça-feira chuvosa, enquanto reorganizava seu pequeno escritório, Mateus encontrou uma caixa empoeirada com os últimos pertences pessoais de seu avô que ainda não havia revisado. Entre cartas amareladas e fotografias antigas, descobriu um caderno de anotações que não conhecia. Um diário onde Antônio Alvarenga registrava não apenas ideias técnicas, mas reflexões profundas sobre sua filosofia de vida. Uma entrada, em particular, capturou sua atenção. O verdadeiro propósito da inovação não é criar algo novo, mas restaurar algo essencial que perdemos no caminho. A tecnologia só tem valor quando nos reconecta com nossa humanidade, não quando nos afasta dela. É por isso que insisto na simplicidade, não por limitação, mas por clareza de propósito. As palavras de seu avô pareciam mais relevantes do que nunca. Mateus passou a noite inteira mergulhado no diário, descobrindo facetas de seu mentor que nunca havia conhecido completamente. Na manhã seguinte, com olheiras profundas, mas com uma clareza renovada, começou a esboçar planos para o que chamou de Projeto Raiz, uma iniciativa independente que levaria adiante o legado de seu avô nos seus próprios termos. Durante as semanas seguintes, transformou o quintal de sua casa em um pequeno laboratório a céu aberto. Com a ajuda de Renata e alguns ex-alunos, agora estudantes de engenharia, começou a montar protótipos do sistema de purificação, adaptando-os às condições específicas da região. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Aos poucos, voluntários começaram a aparecer, aposentados com habilidades em marcenaria, donas de casa oferecendo refeições para a equipe, jovens curiosos querendo aprender. O que começara como um projeto pessoal estava organicamente se transformando em um movimento comunitário. Em uma tarde particularmente produtiva, quando o primeiro protótipo completo foi finalmente testado com sucesso, Mateus recebeu uma visita inesperada. Um sedã preto, discreto, mas visivelmente luxuoso, estacionou em frente à sua casa. Dele saiu Diana Oliveira, a engenheira que havia sido sua aliada na Siqueira Inovações. "Diana, o que está fazendo aqui?" perguntou Mateus, surpreso ao vê-la no portão. "Vim ver com meus próprios olhos", respondeu ela, observando o movimento. "No quintal. E também trazer notícias." Enquanto caminhavam entre os protótipos, Diana explicou que havia deixado a Siqueira Inovações 2 semanas após a saída de Mateus. "As coisas mudaram rapidamente depois que você saiu. O acordo com a Green Tech foi fechado, mas não como Gustavo inicialmente planejava.
Como assim? Ele manteve sua palavra sobre liberar a tecnologia básica como conhecimento aberto. O acordo atual envolve apenas as versões avançadas do sistema, desenvolvidas especificamente para aplicações industriais, e há uma cláusula que garante distribuição gratuita para comunidades abaixo de certo índice socioeconômico. A revelação surpreendeu Matheus. Parecia que sua saída havia de alguma forma influenciado a abordagem de Gustavo. "E por que você saiu, então?" perguntou ele, genuinamente curioso. Diana sorriu, um brilho determinado em seus olhos. "Porque percebi que você estava certo. O verdadeiro impacto acontece no campo, trabalhando diretamente com as comunidades. Por isso estou aqui. Vim me oferecer como voluntária para o seu projeto." Aquela noite, uma pequena celebração improvisada reuniu a crescente equipe do Bunzinondum, projeto raiz, na varanda de Matheus. Entre risos e conversas animadas, Diana se integrou naturalmente ao grupo, compartilhando conhecimentos técnicos e absorvendo a energia comunitária que permeava a iniciativa. Quando todos já haviam partido e apenas Diana permanecia, ajudando a organizar os restos da pequena festa, ela entregou a Matheus um envelope que havia guardado até aquele momento. "Quase esqueci. Gustavo pediu que entregasse isso pessoalmente." Com uma mistura de curiosidade e apreensão, Matheus abriu o envelope. Dentro encontrou uma carta manuscrita e um cheque substancial em nome do projeto Raiz. A carta dizia: "Matheus, talvez você esteja certo sobre não ser possível transformar completamente o sistema de dentro, mas também acredito que precisamos de pessoas trabalhando em ambos os lados da equação. Enquanto a Siqueira Inovações continua desenvolvendo soluções em escala global, seu trabalho direto com as comunidades representa uma abordagem complementar que respeito profundamente. Este cheque não vem da empresa, mas de mim pessoalmente. Sem condições, sem expectativas de retorno. Apenas meu reconhecimento do valor do que você está construindo. Nossa jornada juntos pode ter tomado caminhos diferentes, mas nosso destino final continua sendo o mesmo. Com admiração, Gustavo." Matheus releu a carta várias vezes, sentindo uma onda complexa de emoções. O gesto de Gustavo revelava uma compreensão mais profunda do que ele havia imaginado. "Ele pergunta sobre você, sabe?" comentou Diana, observando atentamente a reação de Matheus. "Não apenas sobre o projeto, mas sobre você pessoalmente. Como está, se está bem?" Algo na maneira como Diana disse isso fez Matheus olhar para ela com mais atenção. "Vocês conversam muito?" Ele me pediu para ser uma espécie de ponte entre os dois projetos. Não oficialmente, a diretoria não sabe. É um arranjo pessoal. Matheus caminhou até a varanda, precisando de ar fresco para processar aquela revelação. Diana o seguiu, parando ao seu lado na balaustrada de madeira. "Vocês desenvolveram algo especial naqueles meses, Matheus. Algo que vai além de parcerias de negócios ou mesmo amizades convencionais. Eu via como vocês interagiam, como se inspiravam mutuamente. Tínhamos visões muito diferentes", argumentou Matheus, embora sua voz traísse a falta de convicção. "Diferentes, mas complementares", respondeu Diana suavemente. "Como você mesmo disse no projeto do sistema de filtragem, às vezes são justamente as diferentes camadas que tornam a purificação possível." Naquela noite, depois que Diana se retirou para a pousada local, Matheus permaneceu acordado até tarde, relendo a carta de Gustavo e refletindo sobre o caminho percorrido. A simplicidade que sempre buscara parecia agora mais complexa. Não uma negação do mundo, mas uma forma diferente de habitá-lo e transformá-lo. A primavera chegou a Tiradentes, trazendo consigo uma explosão de cores e vida renovada. 6 meses haviam se passado desde o retorno de Matheus, e o projeto Raiz florescia junto com a estação. O que começara como uma pequena iniciativa em seu quintal, agora ocupava um galpão na entrada da cidade, doado por um antigo morador que se encantara com a proposta. Nas comunidades rurais ao redor, 15 sistemas de purificação já funcionavam plenamente, gerenciados pelos próprios moradores.
Crianças que antes sofriam constantemente com doenças transmitidas pela água, agora brincavam com energia renovada. Agricultores locais relatavam melhoras na produção, usando a água purificada para a irrigação de hortas comunitárias. Laboratório comunitário, como todos chamavam o galpão, havia se tornado um ponto de encontro não apenas para voluntários técnicos, mas para toda a comunidade. Nas tardes de sábado, Mateus ministrava oficinas abertas, onde qualquer pessoa podia aprender sobre o funcionamento dos sistemas. Nas noites de quarta-feira, o espaço se transformava em um cinema improvisado, onde documentários sobre sustentabilidade e tecnologias sociais eram exibidos e debatidos. Diana havia se integrado completamente à iniciativa, trazendo consigo não apenas expertise técnica, mas uma abordagem organizada que complementava perfeitamente o estilo mais intuitivo de Mateus. Juntos, haviam criado um manual detalhado para a implementação dos sistemas, que já estava sendo compartilhado com comunidades em outros estados. Em uma manhã particularmente agitada, enquanto Mateus coordenava a preparação de materiais para uma nova implementação na zona rural, Renata apareceu no laboratório com expressão preocupada. "Você viu as notícias?" perguntou ela, estendendo seu tablet. A manchete fez Mateus congelar. Conselho da Siqueira Inovações vota hoje possível afastamento de Gustavo Siqueira da presidência. O artigo explicava que um grupo de acionistas majoritários questionava a nova direção da empresa, considerando que a ênfase em projetos de impacto social estava comprometendo os resultados financeiros. A decisão de liberar parte da tecnologia de purificação como conhecimento aberto era citada como um dos pontos de maior atrito. "Isso é minha culpa", murmurou Mateus, sentindo um peso se instalar em seu peito. "Não seja ridículo", rebateu Renata. "Gustavo é um homem adulto que tomou suas próprias decisões. Além disso, segundo o artigo, ele está defendendo firmemente sua posição." Mesmo assim, Mateus não conseguiu se concentrar pelo resto do dia. Suas mãos executavam mecanicamente as tarefas habituais, mas sua mente estava em São Paulo, imaginando Gustavo enfrentando uma sala repleta de executivos implacáveis e acionistas ávidos por lucros crescentes. À noite, sozinho em sua varanda, tentou ligar para o celular pessoal de Gustavo, mas caiu diretamente na caixa postal. Enviou uma mensagem simples: "Estou acompanhando as notícias. Estou aqui se precisar conversar." A resposta não veio naquela noite, nem na seguinte. 3 dias se passaram sem notícias diretas, apenas atualizações pela imprensa, que indicavam que Gustavo havia conseguido postergar a votação, ganhando 2 semanas para apresentar um plano que conciliasse impacto social e viabilidade financeira. Quarto dia, quando Mateus já considerava viajar a São Paulo, Diana o encontrou no laboratório, um sorriso enigmático no rosto. "Temos uma visita importante chegando", anunciou ela. "Sugiro que cancele seus compromissos da tarde." Antes que pudesse pedir mais detalhes, o barulho característico de um helicóptero se aproximando chamou a atenção de todos. A aeronave pousou no campo aberto próximo ao galpão, levantando poeira e curiosidade. Do helicóptero desceu Gustavo Siqueira, mais magro e com olheiras profundas, mas com um brilho determinado no olhar que Mateus reconheceu imediatamente. O empresário vestia jeans simples e camisa de linho, um visual muito distante dos ternos impecáveis que usava nas reuniões corporativas. Quando seus olhares se encontraram, algo silencioso, mas profundamente significativo, passou entre eles. Era como se, apesar dos meses de separação e dos caminhos divergentes, uma conexão essencial permanecesse intacta. "Seu projeto cresceu", comentou Gustavo, observando o movimento no laboratório enquanto caminhava ao lado de Mateus. "Nosso projeto", corrigiu. "Mateus, parte do mérito é seu. Sem os recursos e conhecimentos que adquiri na Siqueira Inovações, não teríamos chegado tão longe tão rápido." Gustavo sorriu, um gesto que não alcançou completamente seus olhos cansados. "Preciso da sua ajuda, Mateus." A sinceridade daquelas palavras, vindas de um homem conhecido por sua autossuficiência e controle,
revelava a gravidade da situação. Os dois se refugiaram na pequena sala que servia como escritório no fundo do galpão. Ali, Gustavo explicou a complexidade do que enfrentava. O conselho da Siqueira Inovações estava dividido. Alguns diretores apoiavam sua nova visão de negócios com um propósito social, mas os acionistas majoritários exigiam um retorno aos modelos tradicionais, focados exclusivamente em maximização de lucros. Tenho 2 semanas para apresentar um plano que prove que podemos ter ambos: impacto social significativo e resultados financeiros consistentes. Se falhar, perderei o controle da empresa que construí. Mateus absorveu a informação, sentindo o peso da confiança que Gustavo depositava nele ao compartilhar sua vulnerabilidade. Por que veio até mim? Você tem uma equipe inteira de estrategistas e consultores à sua disposição. Gustavo levantou-se caminhando até a pequena janela que dava para o laboratório comunitário, onde voluntários de todas as idades trabalhavam animadamente. Porque eles pensam dentro do mesmo sistema que nos trouxe até aqui. Você encontrou outro caminho. O que construiu aqui em 6 meses tem mais impacto real que muitas iniciativas milionárias da empresa. Virando-se para encarar Mateus, acrescentou: além disso, preciso de alguém que não tenha medo de me dizer a verdade, mesmo quando ela for desconfortável. A honestidade daquela admissão tocou Mateus profundamente. O poderoso CEO que conhecera meses atrás jamais teria reconhecido tal necessidade. O que você tem em mente? Uma fusão de abordagens. Quero mostrar ao conselho que o modelo que você implementou aqui pode ser replicado e escalado, mantendo sua essência comunitária, mas gerando sustentabilidade financeira. A conversa que se seguiu durou horas, estendendo-se pela noite adentro. Diana e Renata se juntaram a eles, trazendo perspectivas complementares. Ao amanhecer, tinham os contornos de um plano que redefiniria não apenas o futuro da Siqueira Inovações, mas potencialmente a maneira como empresas brasileiras abordavam inovação social. Nos dias seguintes, Gustavo permaneceu em Tiradentes, hospedado em uma pousada simples no centro histórico. Cada manhã chegava cedo ao laboratório comunitário, mergulhando completamente na rotina do projeto Raiz. Conversava com voluntários, participava das implementações em comunidades rurais. Ouvia histórias de moradores que haviam se beneficiado dos sistemas de purificação. Para Mateus, observar Gustavo naquele ambiente, longe das pressões corporativas, conectado diretamente com o impacto de seu trabalho, era revelador. O empresário parecia mais vivo, mais presente, como se estivesse redescobrindo algo essencial que havia perdido em sua ascensão ao topo do mundo corporativo. As noites eram dedicadas ao refinamento do plano estratégico. Em vez de trabalhar no escritório, reuniam-se na varanda da casa de Mateus, sob o céu estrelado, com o aroma de café fresco e o som distante da música que sempre pairava sobre a praça central de Tiradentes. Foi numa dessas noites, quando Diana e Renata já haviam se retirado, e apenas os dois permaneciam na varanda, que a conversa tomou um rumo mais pessoal. "Sabe o que mais senti falta quando você deixou São Paulo?" perguntou Gustavo, contemplando o céu noturno. "Nossas conversas. A maneira como você me desafiava a ver além do imediato, do pragmático." Mateus sorriu, sentindo uma onda de calor que não vinha apenas do café em sua xícara. Também senti sua falta, mais do que esperava. O silêncio, que se seguiu, estava carregado de significados não ditos, de possibilidades que ambos haviam percebido, mas nunca explorado completamente, limitados pelos papéis que ocupavam e pelos mundos diferentes que habitavam. "Quando tudo isso acabar", continuou Gustavo finalmente, "independentemente do resultado, precisamos conversar sobre nós." A simples palavra nós carregava consigo um universo de implicações que fez o coração de Mateus acelerar. Não era apenas a sugestão de sentimentos mais profundos, mas o reconhecimento de uma conexão que transcendia categorias convencionais. "Sim", respondeu simplesmente, sabendo que aquele não era o momento para explorar completamente o que aquilo significava. Havia um desafio imediato a enfrentar primeiro. Na manhã do 10º dia,
Gustavo recebeu uma ligação de Carolina, sua assistente executiva. O conselho havia antecipado a reunião decisiva para o dia seguinte, numa clara manobra para pegar o CEO despreparado. "Precisamos voltar a São Paulo agora", anunciou Gustavo, a tensão evidente em sua voz. "Você viria comigo? Preciso que apresente pessoalmente a parte do plano relacionada à implementação comunitária." Matheus hesitou apenas por um instante. "Claro. Deixe-me apenas organizar tudo aqui." Horas depois, estavam a bordo do helicóptero corporativo, sobrevoando a Serra da Mantiqueira em direção a São Paulo. Abaixo deles, o contraste entre as áreas preservadas e as densamente urbanizadas oferecia uma metáfora visual para os mundos que ambos habitavam e que agora tentavam conectar. A sede da Siqueira Inovações parecia ainda mais imponente do que Matheus lembrava. Ao entrar no imponente saguão de mármore e vidro, sentiu olhares curiosos dos funcionários, que reconheciam nele o homem que havia desafiado o sistema corporativo e saído por seus próprios termos. Carolina os recebeu com eficiência profissional, mas Matheus percebeu em seus olhos um alívio genuíno ao ver Gustavo. Todos os diretores já confirmaram presença. A sala de reuniões principal está preparada conforme suas instruções. A noite foi dedicada aos preparativos finais. Matheus trabalhou com a equipe de design na apresentação visual que acompanharia sua fala, enquanto Gustavo se reunia individualmente com diretores-chave construindo apoio para o plano. Ao amanhecer, exaustos mas determinados, encontraram-se para um café rápido antes da reunião decisiva. "Não importa o que aconteça lá dentro", disse Gustavo, segurando brevemente a mão de Matheus sobre a mesa. "Saiba que você mudou minha visão sobre o que realmente importa, tanto na vida quanto nos negócios." A sala de reuniões estava repleta quando entraram. Diretores executivos, acionistas majoritários, advogados corporativos, todos aguardavam o que prometia ser um embate definidor para o futuro da empresa. Gustavo abriu a sessão com uma sinceridade que surpreendeu até os mais cínicos presentes. Reconheceu os desafios financeiros que a nova abordagem havia trazido no curto prazo, mas argumentou eloquentemente sobre a miopia estratégica de sacrificar impacto social por lucros imediatos. "O mundo está mudando", concluiu ele. "As empresas que sobreviverão nas próximas décadas não serão as que maximizaram dividendos a qualquer custo, mas as que souberam equilibrar prosperidade econômica com bem-estar social e ambiental." Quando chegou a vez de Matheus, ele não recorreu a gráficos complexos ou projeções financeiras elaboradas. Em vez disso, mostrou rostos, fotografias de pessoas reais, cujas vidas haviam sido transformadas pelo projeto Raiz. Compartilhou histórias concretas de comunidades revitalizadas, de autonomia conquistada, de dignidade restaurada através do acesso a algo tão básico quanto água limpa. "O que construímos em Tiradentes não é apenas um projeto de tecnologia social", explicou ele. "É um novo modelo econômico onde o valor é medido não apenas pelo que é acumulado, mas pelo que é distribuído, não pelo que é mantido sob controle proprietário, mas pelo que é compartilhado como bem comum." A apresentação conjunta culminou na proposta formal: a criação de uma nova estrutura dentro da Siqueira Inovações chamada Divisão Nascente Raiz, que combinaria a abordagem comunitária desenvolvida por Matheus com a capacidade de escala e recursos da corporação. Matheus assumiria a coliderança da divisão, dividindo responsabilidades com Gustavo, que continuaria como CEO principal da empresa. O debate que se seguiu foi intenso. Alguns diretores mais conservadores questionaram veementemente a viabilidade financeira do modelo, enquanto outros, particularmente os mais jovens, demonstraram entusiasmo pela inovação que representava. Após horas de discussão, quando a tensão na sala havia atingido seu ápice, um dos acionistas mais influentes, um senhor de cabelos brancos que havia permanecido em silêncio até então, pediu a palavra. "Acompanho esta empresa desde sua fundação", começou ele, sua voz calma contrastando com a atmosfera carregada. "Vi Gustavo transformar uma pequena startup em um gigante tecnológico. Em todos esses anos,
se há algo que aprendi é que sua maior virtude sempre foi enxergar o futuro antes dos outros. Fazendo uma pausa significativa, ele olhou diretamente para Gustavo e Mateus. O que vejo hoje é a mesma visão que nos trouxe até aqui, apenas expandida para incluir dimensões que antes ignorávamos. Eu voto a favor do plano. Aquele apoio inesperado mudou a dinâmica da reunião. Gradualmente, outros acionistas e diretores expressaram suporte, alguns por genuína convicção, outros por pragmatismo estratégico. Ao final de um dia exaustivo, o resultado foi anunciado. O plano havia sido aprovado por margem estreita. Gustavo permaneceria como CEO, com mandato renovado para implementar a nova visão. Quando finalmente deixaram a sala de reuniões, Gustavo e Mateus compartilharam um momento de silêncio no elevador privativo que os levaria à cobertura. Estavam exaustos, mas havia uma sensação palpável de que algo verdadeiramente significativo havia sido conquistado. A verdadeira batalha apenas começou, comentou Gustavo, apoiando-se na parede do elevador. Transformar essa aprovação em mudança real vai exigir mais do que discursos inspiradores. Teremos que provar na prática que é possível conciliar o que muitos consideram irreconciliável, concordou Mateus. Mas agora temos a oportunidade de tentar. Na cobertura, enquanto observavam o pôr do sol tingir de dourado a paisagem urbana de São Paulo, finalmente tiveram a conversa que haviam adiado. Não com palavras elaboradas ou declarações grandiosas, mas com a sinceridade direta que havia caracterizado sua relação desde o início. Sempre achei que teria que escolher entre dois mundos, confessou Mateus. Entre a simplicidade que valorizo e o impacto em larga escala que desejo criar. Entre permanecer fiel aos meus princípios e me comprometer para alcançar resultados práticos. E eu sempre acreditei que sucesso e propósito ocupavam extremos opostos de um espectro, respondeu Gustavo, que para construir algo verdadeiramente significativo teria que sacrificar conexões pessoais genuínas. Seus olhares se encontraram, carregados de compreensão mútua. Talvez a verdadeira inovação não esteja em escolher entre esses mundos, sugeriu Mateus, mas em encontrar formas de integrá-los. Naquela noite, enquanto planejavam os próximos passos da divisão nascente raiz, com Tiradentes como centro de pesquisa e desenvolvimento comunitário e São Paulo como base para a expansão global, algo novo começou a tomar forma entre eles. Uma parceria que transcendia categorias convencionais, unindo não apenas visões complementares de negócios, mas também corações que haviam encontrado, um no outro, um eco de suas próprias aspirações mais profundas. 6 meses depois, o Centro Comunitário de Inovação Social Antônio Alvarenga foi inaugurado em Tiradentes, ocupando um casarão histórico restaurado na Praça Central. O espaço reunia laboratório de prototipagem aberta, biblioteca técnica, sala de treinamento para multiplicadores e um memorial que celebrava a filosofia e o legado do inventor que inspirara tudo. Na cerimônia de inauguração, com a praça repleta de moradores locais, voluntários do projeto, jornalistas e até mesmo alguns executivos da Siqueira Inovações, Gustavo e Mateus estavam lado a lado no pequeno palco improvisado. A verdadeira riqueza está na simplicidade, declarou Mateus, citando seu avô enquanto olhava não para a multidão, mas para o homem ao seu lado. Não na simplicidade que nega a complexidade do mundo, mas naquela que encontra clareza de propósito em meio a ela. Gustavo sorriu, completando o pensamento. E no reconhecimento de que as conexões que formamos com lugares, com ideias e especialmente com pessoas, são o que realmente dá sentido a tudo que construímos. Enquanto a multidão aplaudia, suas mãos se encontraram discretamente, selando não apenas uma parceria profissional revolucionária, mas uma conexão pessoal que provava na prática que os mundos aparentemente opostos que cada um representava podiam não apenas coexistir, mas se fortalecer mutuamente. Nas comunidades ao redor de Tiradentes e gradualmente em regiões cada vez mais distantes do Brasil, os sistemas de purificação continuavam a transformar vidas. E no coração dessa transformação estavam 2 homens que haviam encontrado um no outro
a ponte que conectava mundo.